quando que vocês começaram a ver séries americanas? Qual foi a primeira ou qual foi a mais marcante? Eu vou começar então. Eu não sei se foi a primeira, mas a primeira que eu lembro de ter, tipo, virado madrugada fazendo binge watching é Californication, em 2007. Ah, isso é muito recente. Eu tive TV a cabo pela primeira vez, eu estava no primeiro grau ainda. Isso mais ou menos em 1812. Eu me lembro de ter visto Friends, terceira temporada, eu acho. Eu me lembro de umas séries bem precárias, bem antigas, assim. Puxa vida, daí eu me lembro de Punk e a Levada da Breca. Total, quem viu o Alf? Ah, eu odiava Alf, cara. Eu odiava o Alf. Ah, eu via o Alf. Punk, muito clássico. Não, mas o Alf pra mim era terrível, cara. Especialmente por depois que eu descobri que era o Seu Peru que dublava ele. Não dava. Eu preciso me corrigir, porque a minha adolescente não pode viver com o fato de que eu não lembrei de Dawson's Creek, Friends e Popular. Popular? Tá, eu vou ir mais adiante na adolescência lá. Eu comecei a ver série vendo My Soul Colored Life, que em português acho que era Minha Vida de Cão, que era com o Jared Leto. E o Wonder Years também, né? Era um clássico. Tem uma pergunta. Chaves e Chapolin contam como séries? Não conta porque a pergunta foi norte-americana, foi estadunidense o bagulho. Estadunidense, a gente tem um afunilamento. Tá bem. Então Downton Abbey não pode. Genial. Proibido. Não, eu não crio o hábito de tomar chá das 5 enquanto vejo um episódio. Cara, pra mim foi todas as séries que passavam, sei lá, acho que era meia hora antes de ir pro colégio, que passava essas. Uma época foi Punk, depois foi Blossom, sei lá, Um Anjo Muito Louco, essas padrão. Maluco no Pedaço. Maluco no Pedaço, veio depois até. Cara, você lembra do Anjo Muito Louco, meu? Que série era essa? Era muito ruim, cara. Era muito ruim. Era um guri que ele comeu um hambúrguer estragado, morreu e ele vira um anjo. E ele volta pra anjar o ex-melhor amigo dele. Tipo, o melhor amigo dele, né? Só porque ele tava morto, não acabou a amizade. Sim. Mas o Maluco no Pedaço eu me lembro também de ter visto na Warner antes de ser dublado, antes de vir pro SBT. A minha irmã viu uma chamada Party of Five. Que é com o Jack do Lost e tal. Era com a Neve Campbell, antes dela fazer Todos os Pânicos. Isso mesmo, Tinha umas séries muito ruins chamadas The Single Guy. Tinha uma outra que era Ned and Stacy, que era com a mulher que fazia depois Will and Grace. Só que é uma série que só durou uma temporada, eu acho, porque era muito ruim também. Eu vi a Kenan e Kel no Nickelodeon. Não sei quem mais via. Era muito legal. É um baby, né? Eu lembro. Mas eu também via Blossom, Grey's Anatomy. Esse sim eu comecei a curtir, aí eu já tava não tão novinha assim mais. E hoje em dia eu adoro, eu sou fanática por seriado. Cara, como é que era o nome daquela série? Acho que o Luffy vai lembrar. Da menininha que era na verdade ela era um robô. A Super Vic. Super Vic. É verdade. Nossa, mas não deu 2 segundos, cara. Tô falando que ele tá com a Wikipedia aí, caralho. Ele escreveu esses artigos na Wikipedia. A primeira que eu acompanhei quando eu sabia que existiam temporadas, que essas de TV aberta, era o programa que passava. Às vezes repetia, eu não entendia por quê. Aí eu comecei a acompanhar com frequência o Friends. Foi logo antes de terminar o Friends. Eu lembro que eu vi o último episódio quando saiu. Aí eu tinha noção, isso é uma série, ela tem temporadas, elas repetem. Assim funciona. A Warner era bizarra, agora eu lembrei mesmo, passava 10 horas de Friends por noite, sabe? Era um absurdo de coisa. Tu abria Friends. Dava maratona Friends no final de semana. Sim, tanto que depois do segundo mês de TV paga, tu já entrava naquela síndrome de não tem nada pra assistir. Cara, logo que a minha família começou a ter TV a cabo, eu assistia no Multishow aquele programa sobre games, que era o Star Game. E imediatamente antes dele, na programação, passava aquele... que era uma série dos anos 80 com o Michael J. Fox, que ele fazia o papel de filho adolescente, e ele já devia ter uns 30 anos de idade na época. Sim,
Laços de Família. Eu acho que era... Como é que é? Não era Family Ties? Laços de Família? Laços de Família, exatamente. E foi por causa dessa série que ele quase não fez o De Volta pro Futuro. É verdade. Porque os caras fizeram o papel do Marty McFly pra ele, só que ele tava com um contrato com essa série e os caras não deixaram. E aí ele foi gravar o filme depois, gravando de madrugada e tipo fazendo jornada tripla pra dar conta, muito bizarro. E era uma série muito bosta. Caralho. Era muito engraçado, cara, porque ele era tipo o filho mais velho da família e ele já tinha cara de ter 35 anos, eu acho, só que se fazendo de adolescente no colegial, sei lá, de terno, era muito esquisito. O que era muito engraçado pra mim naquela série é que ele era o protótipo do Yuppie, assim, sabe? Ele era muito Yuppie. Eu tô saindo do colégio e eu quero fazer 1 milhão antes dos 30. Vai se fuder. Era bem estranho. Né? Pai, eu tô ressentido ainda. Quando a gente fazer 1 milhão antes dos 30, me irrita. A minha lembrança mais antiga de série é Batman da Barriga. Bah, com Adam West e Burt Ward. Era massa. Era muito bom. Dá pra considerar isso série? Como não, cara? Era série, cara. Adam West participou de várias orgias graças ao papel de Batman, cara. Ele tem uma biografia onde ele relata, assim, que foram procurar ele no hotel, ele abriu a porta, tava só de roupão e tinha umas 10 mulheres peladas ao redor dele, assim, com aquela barriguinha e tudo, meu. E o cinto do Batman. E o cinto do Batman. Pelo menos não eram 10 garotos vestidos de vermelho, verde e amarelo, né? De Robin. Eu não sei, né? Hoje em dia, naquela época isso não seria muito bem visto. Hoje em dia, né, o gênero é fluido, vai saber. É verdade, só não pode ser menor de idade, né? Não pode, não. Da cadeia, se toma cadeia. Então, pra ti que pegou o bonde andando, seja bem-vindo! Eu sou Léo Correia e eu tô aqui com um bando de gente. Quem são vocês? Meu nome é Granja. Eu sou o Felipe Freitag. Eu sou a Fernanda. Eu sou o Luffy. Eu sou a Bibi. Tá, eu sou a Nene. Então tá, galera. How I Met Your Mother. Eu vou ter que falar isso pausadamente até o fim dessa gravação, porque é muito complexo pra minha língua. I mean, eu nunca tinha pronunciado isso sonoramente. o He-Man. O He-Man, é o He-Man, a série do He-Man. Massa, galera. Acho que a primeira coisa legal pra se dizer sobre How I Met Your Mother é que eu não vi. Isso foi de propósito, pra eu poder pentelhar vocês e não ser pentelhado. Então eu queria começar de cara. How I Met Your Mother é melhor do que Friends? Óbvio. Não. Ai, que difícil, eu acho. Eu acho que são 2 momentos. Tipo, Friends são... Eu não gosto muito de Friends, mas eu vejo, assim, está passando. Adoro How I Met Your Mother. Eu acho que Friends é muito anos 90 mesmo, assim, realmente. Quem viu Friends com certeza vai ter uma opinião melhor. Mas o How I Met Your Mother, tipo, também acho que a gente se identifica mais porque tá um pouco mais perto da nossa idade, não? Assim... Eu acho que é super por aí, Fê. Tipo assim, eu lembro de Friends ser um super aspiracional, assim, olhar para aquilo e tanto eu quanto meu grupo de amigas, era o desejo de ser Friends, o desejo de ter aquela vida. E aí veio How I Met Your Mother. Eu lembro um dia específico, no meu aniversário do ano passado. E daqui a pouco chegou um casal de amigas minhas, 2 meninas casal. E eu olhei pra elas e falei, ai, que gatas, que lindas. Ai, que grupo heterogêneo. Ai, que incrível que tá a nossa casa hoje, com amigos e tal. Eu falei, caramba, a gente tá vivendo no How I Met Your Mother. E mais algumas vezes depois de... mais algumas essa sensação, assim, até já conversei com o Freitag. Conversei com o Freitag sobre o quanto a gente conseguiu estruturar esse grupinho How I Met Your Mother de ser. Então eu concordo totalmente com a Fê, que acaba se relacionando muito proximamente com o nosso momento de vida, com as nossas dúvidas, angústias, diferentes formas de levar a vida e fica muito próximo, né? A principal diferença pra mim é que tem uma coerência interna, assim, sabe? Mesmo que tu tenha... Por exemplo, tem um episódio onde tu tem um mistério do abacaxi em cima de uma cômoda. E até o final das 9 temporadas aquilo não é resolvido, porque o cara simplesmente não se lembra. Ele não lembra do que aconteceu.
Na realidade é que tem uma lógica interna e dentro do possível eles tentam não fazer contradições entre si. E o Friends pra mim tem épocas inteiras que é muita contradição, assim. Os personagens eles começam a perder um pouco da personalidade em troca da piada, que é supostamente engraçado ou engraçado porque é legal. E o How I Met Your Mother, os personagens eles têm uma espécie de arco, assim, em especial o Barney, né? Então pra mim é muito mais complexo, é muito mais interessante de tu conseguir acompanhar. Eu acho que o How I Met Your Mother ele se propõe a ser mais escrachado e mais estereotipado. E aí, ao se colocar essas premissas, eles conseguem justamente brincar mais dentro disso, sabe? Eu tava revendo uns episódios esses tempos e é muito claro, assim, tipo, quanto eles de fato estão tirando sarro de muitos estereótipos, sabe? Só que eles fazem isso dentro daquela realidade, dentro daquele contexto, sabe? Eu até acho que faz algum sentido, mas tu acha realmente que é mais estereotipado que Friends? Tipo, tu tem o brincalhão, que todo mundo acha que é gay. Pelo menos na primeira temporada, todo mundo acha que o Chandler é gay. Aí tu tem o bonitão que é burro, sabe? Tu tem a Patricinha, tu tem a maníaca por limpeza, o certinho chato lá, que fica estudando dinossauro. Eu acho que é diferente. Tipo, o Friends tem esse lance de tentar caracterizar realmente cada um dos personagens por estereótipos, mas mais de personalidade. Eu acho que o How I Met Your Mother vai para estereótipos sociais de uma forma muito escrachada, e é aí que eles fazem o bolo deles. Interessante. Ele tem o pegador das mulheres, que tem que ser independente, fodona, sozinha, mulher resolvida da vida, sonhadora, apaixonado, que quer casar, e o casal eternamente casal 20, entendeu? Ele vai para um estereótipo de comportamento, de relacionamento social, que é o grande foco do How I Met Your Mother, né? E o Friends era uma coisa mais, sei lá, juventude maluquinha de Nova York da década de 90, sabe? Tá, pode ser. Tá, eu não sei. Eu acho o Friends mais formulaico. Ele usa fórmulas mais específicas. É que eu não sei se eu concordo. Eu entendo da questão dos papéis sociais, assim, dos estereótipos de papéis sociais, mas não necessariamente de personalidade. Na verdade, pra mim, o Friends, eles são uns papéis meio padrão de uma série qualquer, assim, sabe? O que não quer dizer que não tenha sido muito bom e não tenha sido muito legal. Eu ainda... É uma série que, se estiver passando, eu vou parar pra ver. Eu não tenho mais tanta paciência. Faz tempo que eu não consigo assistir um episódio de Friends. Não, eu acho que a diferença é muito essa, assim, tipo, o How I Met Your Mother tem um foco em relacionamentos, entendeu? E aí eles acharam como desenhar os personagens de acordo com isso, eu acho. E o Friends não tem isso. Tem uma coisa que eu noto, assim, acho que um pouco do que a gente falou do arco, né? Pensando em construção de narrativa e storytelling de séries, a gente tem duas possibilidades, né? Uma que é a narrativa vertical, ou seja, o que acontece dentro de cada episódio, e outra que é a narrativa horizontal, que é o que faz um arco narrativo durante toda a série. E eu acho que o How I Met Your Mother, ele teve uma construção muito feliz nesses dois arcos, embora eu acho que nas temporadas meio do meio ele começa a se patinar um pouquinho. Ele tem esse início, meio e fim da série, sem deixar que cada episódio seja inteiro em si, né? E que tu consiga estar passando e ver só um episódio. E eu acho que isso, na verdade, demonstra uma maturidade do formato séries. Do início de Friends, que começou essa parada, e eu acho que é mais perdido mesmo a evolução, porque era um teste de formato maior, talvez. De uma época em que a série estava começando a ganhar uma atração, mas ainda era, tipo, o primo muito pobre do cinema. E agora, tipo, How I Met Your Mother já chegou num momento em que a série tá quase tanto quanto o cinema, né? A gente estava falando um pouco ali atrás sobre as experimentações narrativas do How I Met Your Mother e como ele inovou em algumas coisas. Na verdade, eu queria ouvir exemplos, especialmente porque eu quase não assisti a série, então vocês estavam falando e eu fui ficando super instigado, mas eu queria ouvir, assim, tipo, de algum episódio que tem uma estrutura muito louca, ou de que tipo de experimentações vocês lembram que apareceu ali. Deixa eu falar antes da galera técnica, senão depois eu vou me desanimar. Tá, depois a galera vai lembrar melhor, eles vão completar os meus exemplos. O jeito que a narração foi construída, né, como tem um narrador e o cara ele vai contando e relembrando, tem episódios, tipo, tem coisas que ele vai amarrar lá, mas lá nos últimos, que tinham ficado em aberto, que eu nem lembrava mais que existiam.
Tipo assim, realmente conseguiram manter a coisa fazendo sentido ainda. Tem uma hora lá bem clássica que eles falam onde é que foi parar cada uma das pessoas. Tipo, o fulaninho foi parado não sei o quê, tipo, os personagens que apareceram uma vez, sabe? E eu lembro quando eu vi assim, pô, que massa, eles realmente pegaram os caras que não apareciam há 2 temporadas, 3, tinha aparecido uma vez, sei lá, e foram falando onde é que cada um foi parar. E tem outras coisas, tipo, deixa eu ver se eu lembro agora alguma... Tem uma bem específica disso que tu tá falando, que é muito engraçado, que é o episódio, assim, ele tá apresentando pros amigos uma mulher com que ele tava saindo, e aí ele para, aí dá pausa na cena, todo mundo fica parado, e o narrador fala, puxa, eu não me lembro o nome dela. Vamos chamar ela de Blá Blá. E aí eles passam o episódio inteiro se referindo a ela como Blá Blá. Isso acontece, tipo, na 3ª temporada, eu acho, eu não tenho certeza. E no penúltimo episódio, aparece ele dizendo, e a Blá Blá, lembrei o nome dela, era, tipo, Cláudia. A Cláudia era não sei quem. Muito bom. Ô, Léo, mas tu nunca viu, mas tu tá ligado na premissa de como que começa a série a ser mostrada? Pode contar. É um toque, eu acho, que foi muito pulo do gato deles, um tiozão sentando pra contar uma história. Tipo, o cara senta na frente das crianças e conta, foi assim que eu conheci a tua mãe. Só que ele vai desde da Idade da Pedra, eu acho, sabe? Da primeira lembrança, que tenha relação com todas as outras histórias que tiveram relação com o fato dele ter conhecido a mãe deles. Tem um que o Granja falou uma vez, deixa eu lembrar. Eu vou ficar em silêncio aqui. A cabra, né? A cabra é genial, né? A cabra é demais. A cabra é um mistériozinho que, tipo, aparece num episódio, depois aparece no outro, depois aparece no outro. E aí ele lembra da história de verdade. Tem um episódio também, esse da cabra é um deles, e tem um outro em que ele erra a memória. Isso. Então, tipo, ele tá contando... Não, mas peraí. Não foi, tipo, ele conta o episódio inteiro, vai construindo, aí chega lá pelos quase finalzinho. Não, peraí, não foi isso que aconteceu. Isso foi no outro ano. Então pera um pouquinho. Ele acaba com a história que tu tinha contado. Não, mas peraí, mas ela tava grávida. Não, então não foi isso que aconteceu. E vai repassando a cena, reconstruindo. Cara, isso é muito genial. Tem um episódio em que ele toma um porre e ele não lembra de nada que aconteceu. Tem um abacaxi no criado mudo, assim. E aí passa o episódio inteiro. Mas é o abacaxi. E ninguém sabe de nada do abacaxi. E é um mistério do final da série. Ninguém nunca mais faz. As pessoas falam no abacaxi, fazem piadas internas com o abacaxi, mas não se sabe como o abacaxi foi parado lá. E ele não lembra mesmo e nunca é revelado os segredos do abacaxi. Uma das coisas que eu acho muito engraçada dessa série, que era o lance dos sósias. E volta e meia, eles achavam sósias de cada um deles. Gênio. E aí o episódio em que eles encontram a sósia da Lily, e ela é uma stripper russa. E aí ela se empolga tanto, porque a Lily é uma personagem muito engraçada, né? Ela se empolga tanto que aí ela troca de lugar com a mulher pra ela poder ser stripper por algumas horinhas, entendeu? É muito bom. E também tem aquele ótimo que eles decidem que eles não vão mais fazer um stalking no celular antes do Ted sair com as gurias. E daí ele sai com uma mina e ele super se encaixa com ela e eles começam a conversar e ela é muito legal e tal. E a Lily, eu acho, não resiste e dá uma stalkeada nela. E aí eles estão até pintando o quarto do nenê no período em que a Robin tá namorando com o psicólogo lá. E aí eles stalkeiam ela e descobrem o que ela é, enfim, e tipo, tentam avisar o Ted de todas as maneiras. E no final ela é super milionária e ganhou muitos prêmios e não sei o que, e ela não queria exatamente que ele soubesse, porque ele ia ficar tímido em relação a ela e ele queria que ela achasse ele só uma guria normal. E aí acontece, óbvio, ele descobre que ela é mega fodona e fica todo tímido e não consegue mais fazer nada. Eu lembrei de um episódio agora, vou falar dele então, que é o episódio do melhor hambúrguer de Nova York. Meu, sei lá porque eu lembrei, pensando agora, episódio divertido. É um episódio que os caras estão lá pensando, o que vamos comer hoje, blá blá. Não se decidem, né? A gente nunca passou por isso antes. Então talvez por identificação e também porque agora em Porto Alegre tem quase tanta hamburgueria quanto Nova York. Então eles começam a discutir, e tinha aquela hamburgueria, não sei o que, eu sei qual é. Eles ficam o episódio inteiro pulando de uma hamburgueria pra outra, tentando descobrir o maldito do hambúrguer. Nenhum deles é tão bom quanto eles lembram. Tem um cara quem é o cara lá? É o Regis alguma coisa, que é um cara lá, um jornalista famoso dos Estados Unidos. Sim. Regis Phillips, uma coisa assim.
Mas, cara, pra mim esse aí eu achei muito massa, essas coisas de, não, mas tipo, tem aquele especial, eu conheço aquele cantinho da cidade, não sei o que é aquilo tudo, aí quando tu vai lá de verdade, puta, não era tão bom assim. Puta, mas é só um bagulho normal, não, sei lá, trocou cozinha, ou, a vez que eu vim eu tava de muito bom humor, tava com muita fome, nem é tudo isso. Esse episódio tem uma coisa que eu acho muito legal, que é esse lance da expectativa que eles criam, né? E esse cara, Reed, não sei o que, o jornalista lá, ele avisa pros caras, olha, vocês vão procurando, quando vocês encontrarem, vocês me avisem. Tá aqui o meu número, tá aqui o meu contato. E a galera vai procurando em várias hamburguerias, né? E no final, quando o Marshall encontra ele, puta, era esse mesmo. Aí o cara vai lá, ele come, pô, não era esse. Daí ele começa a levantar e ir embora. E a galera olhando pra ele com uma cara de, como assim, cara? Era esse sim. Aí ele, tipo, vai mastigando, né, o pedaço que ele mordeu e daí ele vira, peraí, era esse mesmo. Tipo, o cara, ele no final não atendeu a expectativa, né, que não era o hambúrguer dele, então você fica pensando, pô, tem outra hamburgueria, e daí os caras, tá, vamos fechar aqui que é ficção, então beleza, era essa mesmo, daí o cara, não, era essa mesmo. Essa história que o Granja contou me fez lembrar de um outro episódio, porque ele falou essa coisa do contato, né, assim, e eu acho que é um pouco recorrente durante a série, que eles têm contatos informantes com pessoas. Aí tem uma informante que eles têm, que é uma velhinha que mora no prédio da mulher perfeita pra casar. Só que the window is never open, porque tipo, ela não fica 10 minutos sem namorado. Ela acaba um namoro e ela já acha um outro cara e todo mundo quer namorar com ela porque ela é perfeita. E aí tem um episódio que ela briga com o namorado e aí o Ted recebe uma mensagem que fala assim, the window is open. E aí ele sai correndo e tipo, só que quando ele chega na casa da mina, um outro cara, que era um ex-namorado de infância, chegou tipo 5 minutos antes e eles já reataram e ela acaba casando com o cara e esse episódio foi marcante pra mim. Tem umas coisas muito engraçadas de toda a série, que são, às vezes não são o arco do episódio, é só uma coisa, assim. Uma delas é que eles começam o episódio e eles dizem, qual é a comida preferida do americano? Daí eles começam a discutir, hambúrguer, não sei o quê, e começam a discutir, assim, um monte. Esse é o período antes do smartphone. Depois do smartphone sabe qual? Todo mundo parado, assim, entediado, sabe qual é a comida preferida do não sei o quê? É arroz. Olha no Wikipedia. É verdade. Exatamente, olha no Wikipedia, ele diz, estragou todas as discussões de mesa de bar. Essa é a premissa. O Google estragou todas as discussões de mesa de bar. Eu lembrei, enfim, meio associação aleatória, né? Mas eu lembrei de um outro episódio que é fantástico, que a Robin e a Lily falam que o Barney só aceita desafios que ele mesmo se impõe. E daí elas decidem dar um desafio pra ele. E ele fala, challenge accepted. E daí ele começa, tipo, a zerar todos os desafios dela. E um deles, que é muito engraçado, é que ele tem que ganhar uma mina e conseguir o telefone dela falando que nem golfinho. Ou então que nem nenê. É muito bom ele falando que nem golfinho. Monastery in Connecticut out in the woods, and the nuns there, they make this gourmet cheese. It's just amazing. Wow, was that 3 glasses of wine? Where does the time go? Look, I know that you need to get back to your studies. Maybe we could get together some other time? No, not possible. It was the performance of a lifetime. Man, if I'd have hung around a few more minutes, I probably could have gotten her to touch my blowhole. O episódio do bar, que eles levam, cara, a gente devia comprar um bar. Daí, óbvio que naquela noite, sei lá, em seguida, eles acabam tendo que cuidar do bar, que eles sempre vão. Só que aí, sei lá, eles convidam umas 2 minas pra ir, só que elas têm uma orquestra, uma banda, tem 50 pessoas lá. Aí tem uma dessas conversas telepáticas. Tá tocando uma musiquinha, assim, aruba, muchacho, não sei o quê.
E o legal é que é o único argumento do Barney. Tipo, o Ted olha pra ele por telepatia e fala: a gente deveria fechar o bar. E daí o Barney responde telepaticamente: Aruba, Jamaica. E aí o Ted fala telepaticamente: não, meu, mas tá ficando tarde, a gente tem que fazer não sei o quê. E o Barney responde: Aruba, Jamaica. E tipo, é o único argumento dele. Ele ganha todas com musiquinha. Carl's gonna kill us if we don't take everyone out of here right now. Barney, I'm serious. We promised we wouldn't mess the place up. All right, I guess you have a point. Porque, sério, eu tava lembrando, tipo assim, aquele episódio em que eles falam todas aquelas ideias idiotas que todo mundo pensa e tenta compartilhar com os amigos. Porque eles falam: a gente devia ter um bar, né? Certo que a gente devia ter um bar. Aí no final do episódio a gente devia montar uma banda, né? Certo que a gente devia montar uma banda. É muito bom, cara. Mas a definitiva pra mim disso, tem outra dessas de início de episódio que é genial, e eles solucionam pra mim o problema do How I Met Your Mother vs Friends, que eu acho, inclusive, que deve ter sido um debate que aconteceu lá, porque eles abordaram isso, assim. Porque eles estão sempre num bar, e no Friends eles estão sempre num café. E aí o episódio começa com o Marshall, o Barney e o Ted no café, assim, os três parados, com um copo de café na mão, olhando pros lados, assim, tudo silêncio. Daí eles... definitivo. Um bar é muito melhor que um café. Não tinha dado conta dela. Eu também gosto muito, agora indo pra uma parte mais engraçada, né, do Puzzles, que nem a gente já comentou sobre isso. Puzzles é o nome do bar. E depois eu acho que é no casamento da Robin, acho que é, que a Lily, ela paga, né, pro barman lá no hotel ficar sempre dando um copo pra ela. É muito engraçado. Cara, essa última temporada é sensacional, né? Thank you, Linus. Exatamente. Cara, o melhor episódio pra mim, de engraçado, ainda é o The Blitz. E o The Blitz é um episódio tão especial, cara. É tão especial porque... Isso é muito bom. Quem tá no episódio como convidado é o Hurley do Lost. Então, eles fazem muitas referências ao Lost. E toda a referência principal é... tu sempre tem um amigo no grupo que sempre decide ir embora mais cedo por alguma razão e ele sempre perde a parte mais divertida da noite. E aí é muito engraçado a quantidade de coisas no episódio que assim, o cara sai um pouquinho da sala, tipo, vai no banheiro, acontece uma coisa inacreditável, assim. E o nome disso é The Blitz. The Blitz. Não, e o mais legal é que a maldição do Blitz, ela passa adiante, né? Tipo, tem um cara que, desde a época, sei lá, do colégio, faculdade deles era o Blitz. Ele sempre tava fora, e é esse cara, né? Só que aí, sei lá, o que acontece, que um deles sai, assim, pra atender o telefone, banheiro, sei lá, enquanto o outro tá no grupo, e sei lá, dá fogo de artifício, alguém, tipo, um cachorro vem de skate e dá uma pirueta, e ele diz, você viu? Aí quando o outro volta... o medo, passou o Blitz. Então eles começam a ficar com medo de sair da sala, de virar o próximo Blitz. Então ninguém quer sair assim, mas eles viram pro lado e falou, puta, aconteceu assim, aconteceu tal coisa, E uma das coisas legais do Blitz é que ela, quando sai de uma pessoa pra outra, tipo, alguém sai da sala e perde uma coisa inacreditável, sai uma fumacinha, tipo o monstro de Lost, assim, e sai uma fumacinha na outra pessoa. E aí, que é mais uma referência do Lost desse episódio. Galera, tem uma coisa que eu quero falar sobre o episódio que a Fê mencionou. O Barney, ele faz o Getting Psyched Mix, né? Tipo, ele grava um CD que ele fala, tipo, que as músicas têm que sempre ficar, tipo, mais pilhadas, né? E ele coloca pra tocar o CD e dar o play, e que toca You Give Love a Bad Name do Bon Jovi. Só que na hora que ele mostra, se você tipo tá assistindo o episódio e pausa, na hora que ele mostra a lista das músicas, essa é a segunda música do CD. A primeira é Wanna Rock, do Twisted Sister. E eu fui reassistir e eu fiz esse macete de parar o episódio pra conferir qual que era a playlist que ele monta, né? E daí eu me dei conta disso e eu achei muito maneiro.
Não, eu me lembrei um pouco daquele pedaço no episódio do casamento em que eles descobrem o último nível de bebedeira do Barney, que é quando ele chega a verdade. Genial, assim, cara. Isso é genial. Que ele passa pelo nível de bebedeira de Jabba the Hutt. Muito bom. Sim, aqui tinha um arco aberto do How I Met Your Mother, que o Barney, ele mente muito. Então, tinha mistérios da vida do Barney que ninguém sabia. Então, eles inventaram essa bebedeira Ultimate pra ele finalmente revelar coisas que ninguém sabia dele da série ainda. Daí revela todos os segredos. Porque a gente descobre que era tudo verdade. É genial. É, exato. Tem a parada do suco verde também, que rola por causa dessa bebedeira. Da Stinson, como é que é o nome? É Stinson Fixer Elixir. Ah, isso mesmo. Tem os Cheetos, tem aquele refrigerante que... como é que é? Tantrum! Eu acho que tem uma coisa que eles não solucionaram nessa bebedeira do Barney, que o Ted pergunta, tipo, Barney, você realmente pegou minha mãe? E daí ele, tipo, volta pro nível de bebedeira de Jabba the Hutt, e aí eles, não, tem que dar mais álcool pra ele. E daí eles esquecem essa pergunta, tá ligado? E isso é uma parada que o Ted fica muito bolado, tá ligado? A série inteira, porque o Barney fica insinuando, né, que pegou a mãe dele e tal, e o Ted, tipo, não, cara, você não fez isso. Aí ele, não, então eu não fiz isso. E daí no final, eles tentam, o Ted tenta perguntar isso, e o Barney não responde, tá ligado? E isso fica em aberto. Muito bom, é verdade. Eu acho que isso é uma mini referência a Friends, talvez, porque eu fiquei tentando fazer um paralelo entre os personagens, e aí eu achei que o Barney é uma versão atualizada do Joey. E eu lembro que o Joey pegou a mãe do Chandler. Uhum. E daí rola, tipo, tem muitos arcos de Friends que rolam em cima dessa parada do Joey que pega a mãe do Chandler. Quem pegou a mãe do Chandler, na verdade, foi o Ross. E eu não acho que o Barney é uma versão atualizada do Joey, não. Eu acho que não tem muito a ver os personagens. Acho que o Luffy é do meu time nessa. Eu concordo, eu também não acho que seja. Eu entendo o paralelo que dá pra fazer, mas é que o Joey pra mim, ele no final, ele ficou tão caricato como um cara burro, e não era assim no início, assim. Mas eu acho que, pra mim, a coisa principal do Barney, e por que ele funciona tão bem como esse personagem humanizer, assim, chauvinista e tal, é que o ator é gay. Isso que é muito demais, assim. É genial. Sabe? Então não fica uma coisa pesada, assim, sabe? Ele é gay assumido, feliz, casado, com filhos, e é muito legal porque tu sabe que nitidamente tu olha e tu sabe que é brincadeira, assim, sabe? Mas é isso que eu acho do seriado como um todo. Tipo, aquilo que eu quis dizer, talvez, dos estereótipos, e que eles têm mais liberdade dentro disso, porque eu acho que eles conseguiram atingir isso de uma forma geral, sabe? Não só com um personagem. Que o Friends, e eu acho que o Friends não tem essa característica, por exemplo. Parece que eles se levam mais a sério, entendeu? E o How I Met Your Mother, não. Tem um monte de episódios que eu gostei muito, assim, mas a última temporada, ela alternou pra mim, na época, episódios bons e ruins, ou bons e não tão bons, porque a minha expectativa era gigante pra última temporada, porque eu acho que foi a primeira que eu vi ao vivo, assim, tipo, saiu o episódio, eu baixava e via. O resto eu vi no Netflix, quase todas as temporadas. Depois eu assisti uma temporada inteira, assim. E depois eu vi o episódio, tão logo ele saía lá. E teve alguns episódios que eu não entendi muito bem, assim. Um episódio em especial, onde ele vai com a mãe pro mesmo hotel onde ele tava já, pro casamento do Barney e tal. E é engraçado porque aquele episódio ele não fez tanto sentido na minha cabeça, eu não consegui entender. E aí, terminou a série, eu achei tudo muito legal. E eu decidi, eu vou ver de novo essa última temporada. E quando chegou nesse episódio, eu consegui ver, assim, aí eu entendi por que é que o episódio era triste, era denso, era pesado, assim, e foi muito, pra mim foi muito forte, assim, porque daí tu entendia por que ele tava triste de estar indo lá, por que é que ela tava preocupada com ele, sabe, tudo isso
por causa das consequências do último episódio. Daí quando tu fica sabendo o que acontece no último episódio, tipo, quando ela morre, daí tu, puxa, ele já sabia que ela estava doente, já sabia que provavelmente aquela era a última vez que eles iam se encontrar ali, sabia que quase tudo que ia acontecer era a última vez. Então o episódio é muito tenso, é muito, muito forte, mas tu só consegue perceber isso quando tu vê de novo. E é muito louco, isso aí pra mim foi muito, muito interessante. Eu acho que o Barney, ele tem um sucesso muito grande porque ele consegue ser um personagem muito tridimensional, sabe? Ele te vende uma imagem, sabe? Esse primeiro nível dele, no final é só uma capa e ele consegue fazer muito bem isso e passar um personagem super humano por trás. E eu acho que um mérito, eu não sei se é um mérito de roteiro ou se é um mérito do ator. E se as duas coisas vieram meio juntas, sabe? Eu acho que tem um outro fator até, já que a gente tá aqui fazendo esse paralelo com Friends o tempo todo, é que Friends é uma série do tempo que os roteiristas e os produtores ouviam muito pesquisa de opinião do público. E aí o personagem vai se desenvolvendo e conforme o público reage ao que o personagem a coisa vai se alterando. E isso tem uma característica que, por exemplo, está acontecendo com The Big Bang Theory há alguns anos, que tende a deixar o personagem muito abobado, assim, muito estático, né? E muito pouco humano, exatamente, muito superficial, muito caricato, na verdade, né? E eu acho que o How I Met Your Mother, ele consegue fugir disso e trazer personagens que são escritos mesmo, que são imaginados como uma pessoa, não simplesmente como aquela caricatura, por mais que ele não se leve a sério, né? Isso que é interessante. Eu acho que sim, eu concordo com essa característica. Assim, o que eu acho das maioria das séries é que são episódios de Os Simpsons, sabe? Tu começa num ponto no início do episódio, aí acontece alguma coisa e no final do episódio ele volta pro mesmo ponto onde tava. E claro que tem variações disso, e pode se alegar que no Friends não é exatamente assim, eu acho que é ok. Mas no How I Met Your Mother, pra mim, é muito mais claro. No How I Met Your Mother, tu sabe que ela começa de um jeito e tu sabe no primeiro episódio, com o que a Nani falou, onde vai terminar. A série acaba quando ele encontra a mulher da vida dele. Isso dá uma dimensão cronológica nela que as outras não têm. Mas a série não foi feita desde o início planejando 9 temporadas, né? Isso foi sendo construído. Não, 9 temporadas com certeza não, né? Tanto que tem muito episódio de encheção de linguiça, assim, que são engraçados, mas sem encheção de linguiça. Mas tu sabe onde vai chegar a série. Invariavelmente tu sabe onde ela vai chegar. O Friends, quando começou, tu não sabia onde ia chegar. E vai chegar algum momento que a série vai acabar. Tu só sabia isso, né? E a Friends, pra mim, na verdade, How I Met Your Mother talvez pudesse ter acabado lá pela quinta, sexta. E Friends, pra mim, teve um momento X, eu não sei precisar quando foi. Meio que eu tenho na cabeça, assim, que foi quando eles foram pra Londres, lá no casamento do Chandler com a Mônica. Quando o Chandler começou a sair com a Mônica. Spoiler. E pra mim ali começou a dar uma dinâmica diferente na série, assim. Não é a mesma série do início, assim. E no final, pra mim, já não... A série já começa a não fazer sentido, assim. Eu já acho que eles não estavam afim. Tu olhava, assim, e, tipo... nas interpretações muito forçadas, assim. Tu sabia o tempo exato onde ia vir cada coisa. Enfim. Eu acho que é uma temporada depois dessa, que eu acho que é quando eles começaram a se perder a full, que foi quando eles envolveram a Rachel e o Joey. Isso mesmo. Uma bagunça que não fazia o menor sentido, os personagens. Ali, tipo, já devia ter terminado. Eu concordo. Isso que a Nani falou, que eles se perderam a full do romance da Rachel e do Joey, pra mim é um exemplo muito claro daquilo que o Léo tava falando, da opinião do público, sabe? Eu acho que tava muito massa enquanto era tipo o Joey apaixonado por ela, mas não rolava nada, assim, sabe? Porque eram situações engraçadas que ele passava, assim, com aquela coisa reprimida, assim. E daí quando eles deram tipo asas pra isso acontecer e tudo mais, cara, acabou meio inexplicavelmente no episódio seguinte, sabe? Então acho que isso é um reflexo daquilo da opinião do público, assim, influenciar muito o destino dos personagens, o destino da série em si. Já que a gente continua fazendo os paralelos, né, entre uma série e a outra, é bem isso no Friends, isso pareceu forçado.
Como você falou, talvez isso tenha vindo mesmo de pesquisa de público, né? Enquanto, por exemplo, no How I Met Your Mother também teve uma certa triangulação ali quando começou a história da Robin e do Barney, só que é completamente diferente, porque fazia muito sentido dentro daquele contexto, por esse lado humano que eles traziam mesmo, né? E tipo, o Barney ter desenvolvido ou ter demonstrado, na verdade, esse lado humano junto com ela era uma coisa totalmente incrível e cabia dentro da história, né? No Friends parecia ser um troço totalmente deslocado de qualquer coisa. O arco do Barney ao longo de toda a série, pra mim, é o melhor de todos. Com certeza. Ele é fenomenal, assim. Sim, sem dúvida. O crescimento do personagem, né? No final dele não poderia ser melhor, né? Na boa. E tem várias partes do Barney que são muito icônicas, né? Quando se descobre que ele tem afeição por criança, sabe? Tipo, é a última pessoa que eu não esperava nem um pouco, assim, mas quando descobre assim, pô, o cara gosta de criança, sabe? E se dá bem com isso. Sabe? Nossa, aquele monstro. Depois lá adiante, quando a Robin tá mal, ele apoia ela, sabe? Tipo, quando sai do modo festa, existe alguém ali, né? Não é só isso. Né? Tu começa a descobrir o passado dele, começa a ver que ele também gosta, cuida do irmão e tal. Como é o final do arco do Barney? Cara, o Barney, ele se casa com a Robin na última temporada, é todo o arco do casamento deles, mas é que o que acontece acho que nos últimos 2 episódios é que mostram como é que é a vida desse grupo de amigos nos próximos, sei lá, 20 anos, assim, picotado, né? Aí mostra ele se afastando, ele se aproximando. 3 anos depois do casamento, ele se separa da Robin e ele volta a ser o humanizer que ele é, até que ele engravida uma menina e aí ele se emociona com a criança, assim, com o bebê, e aí ele muda completamente, assim, ele passa a defender todas as mulheres de pessoas como ele. Ele vira pai de uma menina, entendeu? E aí ele encontra de fato o amor da vida dele, é a filha dele, não é uma outra mulher, sabe? É verdade, exatamente, é genial isso aí. É muito bonito. Talvez o ator que faz o Marshall, não lembro o nome dele, ele reclamava, assim, que o Marshall era um personagem que estava meio superficial já. Mas eu acho que é impossível tu ter 9 temporadas e os personagens terem profundidade, né? Eu tenho dificuldade em enxergar o arco dos outros personagens além do Barney. O do Ted, pra mim, é bem claro, né? Ele não era uma pessoa tão legal no início. Ele cresceu. Acho que o do Ted eu consigo enxergar. Eu acho que o problema de ter prolongado por tanto tempo é que os outros ficaram meio diluídos, assim. O da Robin também é bem claro pra mim. A Robin buscou tudo que ela queria, que era ter o trabalho dela, viajar pelo mundo, ser uma jornalista foda. Pode falar palavrão? Pode. Tá, e imagina ser uma jornalista foda. E o Ted teve tudo que ele queria, encontrou o grande amor da vida dele, teve os filhos, viveu a vida que ele queria. E depois que aconteceu a tragédia lá, perdeu a esposa. Bom, 5, foram quantos anos depois que até os filhos falam no final? Acho que 5, né? Daí os filhos, não, vamos lá. Então ele recomeçou a vida, tentando recomeçar a vida com a Robin. Eu acho que fez um arco muito legal, né? E já o Marshall e a Lily é, tipo, ainda assim, né? Eu acho que quando na última temporada eles fazem menção a quando a Lily abandonou o Marshall na segunda temporada e foi embora, eu acho que eles deram um ciclo completo, assim, de, eu acho que faz sentido. Mas eu concordo que não é um arco tão claro. Eu gosto muito da evolução da história, assim, eu vejo um arco na história do Ted e da Robin, mas eu não vejo uma evolução dos personagens, saca? A história se desenvolve, mas eles, pra mim, ficam... Falta transformação. E profundidade. Todos têm só uma faceta, enquanto o Barney explora 1000 lados dele, assim. Então isso pra mim fica faltando os outros lados dos personagens, sabe? Sim, talvez seja justamente o que eles querem. A pessoa que mais se desenvolve no seriado é o Barney. Talvez os outros não precisem. Ou realmente ele foi uma coisa mais pobre mesmo de desenvolvimento. Mas eu prefiro pensar que foi a tirada mesmo. Foi o seu Barney mesmo evoluir mais do que os outros. Eu acho que o seriado só chama How I Met Your Mother porque não podia chamar o seriado de Barney and Friends, né? É verdade. Eu, na minha posição de leigo, de quem não assistiu a série, mas eu leio Nine Gag há muito tempo, então eu sei muitas coisas da série. Eu achava que a série o Barney era o protagonista. E quando eu fui descobrir que o
Ted estava no centro da história, eu achei muito estranho. Porque sempre tudo que se fala da história é o Barney fazendo alguma coisa, vivendo alguma coisa, tendo uma ideia, se transformando. Será que isso não é uma característica de série mesmo? Porque normalmente as pessoas dizem, meu personagem preferido é tal. E raramente é o protagonista, né? O protagonista tem uma necessidade de ser o mais sério, ou de, sei lá, de carregar. Assim como no Big Bang Theory, o Sheldon roubou a cena logo em seguida. É porque o protagonista ele tem que ser aquele cara neutro que todo mundo consegue se identificar, porque ele conduz a história. Eu acho que sim, exatamente. Ele tem que ter uma personalidade meio blank, meio vazia, para que tu se projete ali com a tua personalidade e tal. Então, acho que pode ter uma leitura assim. Pra fechar, eu queria fazer uma pergunta pra gente dar uma passada por todo mundo de novo. Que série vocês acham que carrega o legado do How I Met Your Mother, do Friends, e por que vocês acham isso? Eu acho que Master of None teve um pouco Community, mas morreu. Eu acho que algo poderia ter acontecido, né? Community, mas morreu. Mas eu acho que Master of None, que eu acho que é uns jovens de cerca de 30 anos indo pra vida adulta. Cara, eu acho que The Big Bang Theory é um deles, assim. Foram se fazendo das vantagens, sabe? Aprimorando a fórmula e acharam um filão novo, que é o filão dos nerds que não se encaixam socialmente. Cara, mas eu assistia uma temporada do Big Bang Theory, eu acho que até antes de ver How I Met Your Mother. Cara, eu consegui assistir uma. Depois da primeira temporada achei uma bosta. E não achei tão envolvente assim. Não, mas eu concordo. Eu acho que nenhuma série do Chuck Lorre, que é esse cara que faz as séries Two and a Half Men e faz uma outra série chamada Mom. Nenhuma dessas séries tem o apelo que eu acho que How I Met Your Mother tinha. Eu tô meio órfão nesse sentido de uma série rápida, assim, de 20 minutos, porque eu acho que a impressão que eu tô tendo é que o formato tradicional de sitcom, seja com uma plateia ao vivo ou que tu exiba e coloca a plateia depois pra rir e adicionar as risadas lá, eu acho que ele tá obsoleto, né? As pessoas não tá acontecendo mais. E eu admito que eu gosto um pouquinho desse formato assim, bem formulaico também, pra dar uma risada assim. E aí nenhuma das outras séries de comédia que pra mim meu marco é tipo Scrubs começou com isso, esse formato de série que não te dizem quando rir. Talvez eu esteja errado na coisa, mas pra mim foi essa foi a primeira série que eu vi que ninguém te diz quando rir. Pra mim não fecha, tem alguma coisa que não bate assim. Então eu não tenho nenhuma pra dizer. Eu não sei se conta, porque é desenho, mas uma série que, é do Netflix, e duas pessoas muito queridas me recomendaram assistir só a primeira temporada, que eu acho que carrega um pouco do How I Met Your Mother, assim, o legado, é o BoJack Horseman, porque ela tem um pouco daquelas piadas, tipo, de referência que acontece em um episódio, acontece uma coisa e, tipo, 3, 4 episódios depois, aquela referência ainda tá lá, saca? Tipo, alguém que quebrou a perna no episódio 2, no episódio 7 aparece com uma perna engessada ainda, né? E, tipo, eu vou até dar um spoiler, assim, de uma piada que tem um momento que alguém a série se passa em Hollywood, né? E alguém vai e rouba o D de Hollywood, que tá lá na montanha e tal. E daí a galera na série começa a chamar a cidade de Hollywood. E, tipo, começa a aparecer escrito Hollywood, e a galera fala Hollywood. E, tipo, isso fica, tá ligado? Ninguém coloca o D de volta e ninguém segue falando Hollywood. É tipo Hollywood. E até a vinheta de abertura muda porque aparece lá no fundo a montanha com Hollywood, sem o D. Isso eu não tinha me ligado. E ela é uma série que tem um pouco The Office pra mim no começo, assim, que é uma coisa meio, tipo, cara, isso é muito inacreditável, isso não, ninguém é desse jeito. Ela vai it grows on you, tipo, ela vai melhorando, assim, você vai se afeiçoando, e daí você começa a enxergar a profundidade dos personagens, principalmente do BoJack, que parece ser só um babaca, um otário, e você começa a ver que ele tem um lado mais profundo, um lado muito sofrido que não foi trabalhado e tal. Então, eu acho que essa pra mim é uma que carrega um pouco do legado, não sei se todo o legado, mas um pouco do legado eu tô curtindo no BoJack Horseman. E Luffy fica a dica, é uma série de 20 minutos, acho que tem 2 temporadas no momento de 12 episódios cada, é uma que dá pra se entreter por uns dias aí. Genial.
uma coisa que define muito pra mim o que é How I Met Your Mother e o que foi Friends, talvez, uma crônica cômica do cotidiano. E nesse sentido, eu acho que Master of None não consegue chegar lá, pra mim, porque ele é só crônica e não é cômico. Ele ainda tem uma pegada um pouco séria. Eu acho que o ator principal é também o escritor, né? E eu acho que ele E ela é uma série mais cínica. Eu acho que ele ainda tem que achar a sua linguagem, porque ficou meio dramalhão em alguns episódios, enfim. E aí, o Big Bang Theory, eu acho que já é só cômica e não é tanto crônica, né? Que não te faz ter essa identificação com o personagem. E nesse sentido, eu acho que o BoJack é um bom Jack, né? Um bom Jack. Gente, não podia acabar o podcast sem uma piada de tiozão. Aí chega no Telegram, tá o Grande até agora falando da última pergunta que fizeram pra ele. Cara, isso é genial, porque tem um episódio que acontece isso mesmo com o Marshall no iPad. Sério? Como é que é? É que ele tá fazendo uma videoconferência e na última temporada ele tá vindo encontrar eles pro casamento do bar. Opa, spoiler? Spoiler. Vai. Da última temporada. E aí ele tá vindo de carro pra fazer alguma coisa importante, tá? Eu não vou dizer o que é importante. E aí ele tá falando no iPad e daqui a pouco ele tá falando, ele dá uma pausa, dá uma travada. E aí dá a chamada do episódio, assim. E daí depois volta e aí ele continua falando. Tem coisa muito engraçada, porque tem horas que ele tá falando com as pessoas e começa a dar delay. E aí todo mundo tá se divertindo, daqui a pouco o pessoal começa a brigar e ele fala uma coisa respondendo uma pergunta de 2 minutos atrás. E aí quando o pessoal já tá quebrando o pau, e aí ele diz assim: acho que vocês estão começando a se desentender. E aí começa uma coisa muito louca, assim. É muito divertido. A mãe tem nome? Tem, e é só no último episódio que eles falam. O nome dela é Tracy. Tracy. Ela é stripper, né? Não. Não. Mas ela tem uns caninos protuberantes, assim, que poderia levar a pensar que ela é uma vampira. Opa. E ela morre? Sim, ela morre. Não diz do que, mas ela tem uma doença. Deve ser tipo um câncer, sei lá. Legal, essa vai ser a primeira frase do podcast. A mãe é Tracy e ela morre. E o Darth Vader era o pai. Não era Darth Vader, era o Danny do Full House. Isso. E o Bruce Willis estava morto o tempo todo.